Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre máximo divisor comum, que é o MDC, e mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Então vamos começar falando aí sobre esse máximo divisor comum. Primeiro, por definição, o que a gente tem? Dados dois ou mais números naturais, olha, os números têm que ser naturais, importante isso aqui, tá? Não simultaneamente nulos, ou seja, nenhum dos dois pode ser nulo, tá bom? Denomina-se máximo divisor comum desses números o maior dos seus divisores comuns. O maior dos seus divisores comuns. Então, pelo nome que a gente tem aí, ó, o máximo. O máximo vai dizer pra gente que é o maior. É justamente esse maior número. Olha, máximo refere-se ao maior. Ok? Divisor são aqueles números que dividem o próprio número. Olha, divisores são os números que vai dividir o outro número que eu estou analisando. Então, são os números que dividem. Os números que dividem. E comum é que acontecem dois ou mais ao mesmo tempo, certo? Isso significa a palavra comum, que acontece em dois ou mais ao mesmo tempo. Então, primeiramente, vamos pensar aí, ó, vamos encontrar o MDC de dois números aqui. Vamos pegar o 20 e o 30. Vamos pegar esses números aqui. Primeira coisa que a gente faz, encontra desses números aqui os seus divisores. Quais são os divisores de 20? Vamos lá. O 1, o 2, o 4, o 5, o 7 não, o 8 não, o 6 também não, o 9 não, o 10 e o 20. Agora os de 30, vamos lá. O 1, o 2, o 3, o 4 não, o 5, o 6 divide, o 7 não, o 8 não, o 9 não, 10 divide, o 11 não, 12 não, 13 não, 14, 15 e o próprio 30. Pessoal, aqui ó, os divisores, o que são divisores? Na aula passada eu falei para vocês o que são os divisores. São os números que dividem aquele número, não deixando ele sendo fracionário, não deixando ele em número com vírgulas, decimais. Então, para dividir esses números, o resultado tem que dar exato, ok? Então, os divisores de 20 são esses daqui, os de 30, esses daqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, aqui, agora o que a gente tem que fazer depois que a gente encontra esses divisores aqui dos dois números, eu vou encontrar, então, quais são comuns entre eles. Olha, o 1 é comum nos dois, o 2 é comum nos dois, o 4 é comum? Não. O 3 também não. O 5 é comum nos dois, o 10 é comum nos dois e não tem mais nenhum. Certo? Esses são os divisores comuns. Agora, o que eu quero agora aqui é o máximo divisor que é comum. Qual que é esse máximo divisor comum? O máximo divisor aqui que eu tenho é o 10, ó. O 10, ele é para mim o máximo divisor comum entre 20 e 30. É o maior, o divisor maior que eu tenho aqui entre 20 e 30. Os divisores maiores aqui que eu tenho é o 10. Então aqui para mim agora,
eu vou encontrar aqui que o MDC de 20 e 30 vai ser igual a 10. Esse vai ser o resultado do MDC de 20 e 30. Existe uma forma da gente fazer isso daí mais tranquila. Vamos lá, ó. A gente coloca esses números aqui em paralelo aqui, ó. Em uma barra, juntos em uma barra paralela. O que a gente faz aqui, ó? Vamos fatorar igual a gente fatora normalmente os números. Fazer a redução em fatores primos, né? Foi o que a gente aprendeu na aula passada. Só porque aqui, ó, vamos lá. O 2 é o menor, sempre pelo menor, tá? Fator primo que a gente tem. O 2, ele divide tanto o 10 quanto... não é 10 não, gente, que é 30 e 20. Ou 20 e 30, não importa a ordem aqui, tá? Nesse caso aqui não importa a ordem. 20 e 30 vai ser o que, ó? O 2, que vai dividir o 20 e vai dar 10. Divide o 30 e dá 15. O menor aqui, que divide qualquer um dos dois, novamente é o 2, ok? Então aqui vai dar 5 e aqui vai dar 15, certo? Agora o outro menor aqui que divide é o 3. Por que o 3 aqui? Porque ele divide o 15. Então aqui vai dar 5, continua 5 e aqui vai dar 15 dividido por 3, 5. O menor que divide aqui agora é o 5. É o único, né? Fator primo que divide. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. E aqui vai dar 1 também. Chegou no 1, a gente para. Aí agora, o que a gente faz para encontrar o MDC? Quando eu quero saber o MDC, eu tenho que olhar os fatores comuns, que são comuns nos dois. Olha, esse daqui, o 2. Como assim fator comum? Que dividiu os dois ao mesmo tempo. Olha aqui. Esse 2, ele é fator comum. Fator comum. Por que ele é fator comum? Porque ele dividiu tanto o 20 quanto o 30 ao mesmo tempo. Agora, esse daqui é fator comum? Não, porque ele dividiu somente esse daqui. O 15 ele não dividiu. Então, ele dividiu somente o 10. O 15 continua a mesma coisa. Então, ele não é fator comum. Não é. Eu vou colocar FC, tá? Fator comum. Agora aqui, o 3, ele é fator comum? Não, por quê? Porque ele dividiu somente o 15, ele não dividiu o 5, então não é fator comum, ok? E esse 5, ele é fator comum? Sim, por quê? Porque ele dividiu tanto esse daqui quanto esse daqui ao mesmo tempo, então ele é fator comum, ok? O que a gente faz aqui agora? Eu vou pegar esses fatores comuns e vou multiplicar eles para encontrar um MDC. Então, quando eu quero saber o MDC desses números, é só pegar os fatores comuns, 2 vezes, e multiplicá-los, 2 vezes 5, que é igual a 10. Ou seja, o meu MDC de 20 e 30 vai ser a multiplicação dos fatores comuns que eu tenho nessa divisão aqui, nessa fatoração, que é 10, ok? Isso daí pra gente representa MDC, ok? Agora vamos estar falando sobre mínimo múltiplo comum, o MMC. Vamos pela definição aí. A definição diz assim, ó, dados dois ou mais números naturais não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números. Aqui era para ser um menor, tá? Aqui era um R aqui, ó. O menor dos seus múltiplos, comuns, que seja diferente de zero, tá bom? Então o número não pode ser, o múltiplo dele não pode ser igual a zero, porque se eu pegar um número e multiplicar por zero vai dar errado, né? Porque qualquer número multiplicado por zero sempre o resultado é zero. Então, por isso que não pode ser igual a zero, tá bom? Mínimo. Mínimo. Indica para mim o quê? Menor. Múltiplo. Um número multiplicado que multiplica um outro número.
comum. Que acontece em 2 ou mais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ok? Isso é mínimo, múltiplo e comum. Então vamos lá, vamos fazer aí, vamos pegar um exemplo aí para a gente entender isso daí, ó. Vamos encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, dos números 8 e 10, por exemplo. Eu peguei um exemplo aí, 8 e 10. Fazendo isso daí, primeiramente, o que a gente tem que encontrar? Os seus múltiplos. Quais que são os múltiplos de 8 e os múltiplos de 10? Vamos lá. Os múltiplos de 8 são 8 vezes 1, que vai dar 8. 8 vezes 2. 8 vezes 1, que dá 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, 80, né? 80. 8 vezes 11, 88 e por aí vai, certo? Segue sequência aí. Agora vamos encontrar os múltiplos de 10. Então, eu coloco aqui o 10. Vou encontrar os seus múltiplos. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90 e por aí vai, tá bom? Beleza, a gente já encontrou os múltiplos de 8 e os múltiplos de 10. Agora vamos encontrar os que são comuns desses números. Olha, aqui eu tenho 40, que é comum tanto no múltiplo de 8 quanto no múltiplo de 10. Aqui eu também tenho 80, que é comum tanto no múltiplo de 8 quanto no múltiplo de 10. Acontece nos dois ao mesmo tempo. Eu teria mais múltiplos? Sim, aqui eu teria o 120, aqui eu teria o 160 e por aí infinitamente, infinitos múltiplos. Por isso que a gente coloca, então, multiplica, faltou um negocinho aqui, ó. Por isso que a gente coloca, então, o mínimo, por isso que a gente escolhe o mínimo. Por quê? Tem como escolher o máximo? Não, porque o máximo ele é um número infinito, eu não sei quanto que ele vai dar, certo? O mínimo múltiplo comum que a gente vai encontrar, então, dos números 8 e 10, ou de qualquer outro número que a gente vai estar analisando, a gente faz dessa forma. Primeiramente, encontra os múltiplos de 8, os múltiplos de 10 e os que são comuns entre eles. Nesse caso aqui, o 40 e o 80 é comum nos dois. Só que, vamos prestar atenção numa coisa. O menor que tem aqui é o 40. Então, esse menor múltiplo comum que a gente vai ter aqui, o meu MMC nesse caso aqui, vai ser o resultado 40. Esse é o meu MMC de 8 e 10. Uma outra forma da gente fazer isso daí é colocando na barrinha de fatoração, fatoração dos números. Aí eu vou colocar o 8 e o 10 aqui e vou fatorá-los em fatores primos. Nesse caso aqui acontece a diferença entre o MMC e o MDC. Eu vou mostrar agora para vocês. Primeiramente eu vou sempre dividir pelo menor fator primo que eu tenho, que divida qualquer um dos dois. Nesse caso aqui o primeiro é o 2, que vai dar 4 aqui e 5 aqui. O 2 aqui agora, 4 dividido por 2 dá 2. O 5 não divide, então eu mantenho aqui. O menor aqui continua sendo 2, que é 2 dividido por 2 dá 1. E aqui vai ser o 5. Aqui o menor divisor, o fator primo que divide qualquer um dos dois, vai ser o 5. Divide esse daqui. O 1 eu mantenho, porque já chegou no 1,
acabou. Então aqui o resultado de 5 dividido por 5 vai dar 1. Terminei a minha fatoração. O que eu faço aqui agora? A diferencinha do MMC para o MDC é que eu não vou observar os fatores comuns. Olha, somente esse daqui que foi comum, tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu teria, se eu estivesse analisando o MDC, eu teria que o MDC de 2 e 8, de 8 e 10 seria o próprio 2. Mas como eu não estou analisando MDC e sim MMC, o que eu faço? Eu multiplico todos os números aqui, ó. Eu efetuo uma multiplicação de todos esses valores aqui. Como que vai ficar isso então? Olha, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Multiplicando isso daí, o que eu tenho? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. É o meu MMC. Esse daqui vai ser o meu MMC, então, dos números 8 e 10. Um outro exemplo aí, vamos pegar aí o MMC de 6 e 9. Como que eu faria isso daí? Olha, o MMC de 6 e 9. Como que eu encontro esse MMC? Fatorando lá, eu coloco na barrinha de fatoração, vai ficar os números 6 e 9. Aqui então eu vou ter o que? Os divisores de 6, o menor divisor que eu tenho, primeiramente vai ser o 2, aqui vai dar 3 e aqui 9. Agora o 3, que aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1, né? Desculpa. Aqui vai dar 1 e aqui 3. E o próprio 3 aqui novamente, que vai dar 1 e 3. Para encontrar o MMC, o que eu faço? Multiplico todos eles. 2 vezes 3 vezes 3, que é igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, meu MMC de 6 e 9 é o 18, tá bom? Não, peraí. 3 vezes 3, 9 é 18. É o 18 que é o meu mínimo múltiplo comum entre 6 e 9, ok?